servidor a não ser para pensão alimentícia. Mais uma exceção, empréstimo. Indenizações não são ligadas ao teto. Indenizações diárias, hotel, transporte, alimentação. Não estabelece quanto, mas se não pernoitar é só meia diária. Transporte, auxílio moradia. Ajuda de custo, servidor se muda permanente. Recebe em única vez o equivalente a 1 a 30 dias da remuneração. Se o servidor falece usando ajuda de custo, a família tem 1 ano para voltar. Auxílio transporte, combustível, manutenção para carros. Auxílio moradia, ministro de Estado, cargo em natureza especial e cargo em comissão que tem a chance, 25%, porém tempo, 8 anos a cada 12, limitado a R 1,8. Gratificação por curso ou concurso. Ministrar palestras função a GIA1. Aplicar prova para os novatos, etc. Limitado a 120 horas anuais, prorrogável por mais 120, gratificação noturna, 12 trezêmero, adicional por insalubridade, periculosidade e atividade penosa. Grávida, não pode trabalhar com raio-x. Adicional, por serviço extraordinário, hora extra, só 2 HE, dia, 50%, de que haja ordem do superior, por horário noturno 22 a 5, 25% adicionais. Adicional de férias, 3. Férias divididas em até 3 parcelas. Acumulada até 2 períodos, férias podem ser canceladas. Servidor é obrigado a voltar, não pode descontar nas férias faltas do servidor. Retribuição, dinheiro dado para cargo em comissão, licenças sem remuneração, afastamento, mandato classista, interesse particular, para prestar serviço militar, afastamento do cônjuge, mandato classista, sindicato. Não pode no estágio probatório. Um mandato GIA1, reeleição. Licença para interesse particular. Não analisa qual interessa, mas sim se pode liberar o servidor naquele momento. É um ato discricionário da administração, só com estabilidade, até 3 anos. Não conta como tempo de serviço. Licença para serviço militar. Considerado o tempo de serviço. Tem 30 dias para retornar. Sem remuneração, interrompe o estágio. Licença por doença na família, 150 dias anuais, até 60 dias com remuneração, 2 períodos sem remuneração, até 90 dias. Licença para mandato eletivo. Mandato político, registro de até 10 dias após o pleito, com remuneração, computada como tempo de serviço enquanto estiver recebendo afastamento para missão no exterior, afastamento para estudo no exterior, afastamento para mestrado, doutorado ou PhD, processo administrativo, penalidades, advertência, suspensão e demissão, destituição. É como mandar embora, mas um cargo de confiança, suspensão. Até 90 dias sem cometer outro servidor, atividade, dar seu trabalho para outro. Conduta incompatível. Se recusar a fazer exame médico mas 15 dias, reincidência e advertência. Mesma conduta, advertência por escrito, caduca em 3 anos. Suspensão, caduca em 5 anos. Falta de provas não quer dizer inocência. Pode não responder no penal, mas pode responder no administrativo. O servidor que está sendo processado não pode aposentar nem pode ser mandado embora. Afastamento preventivo. Quando o servidor que está sendo processado está trabalhando, mas isso está atrapalhando no processo, 60 GIA1, 60 dias, sindicância, investigação 30 GIA1, 30. Quando punido o processo, processo administrativo disciplinar sumário, 30 dias GIA1, 15. Inassiduidade habitual, 60 dias interpolado em 12 meses, abandono de cargo, 30 dias consecutivos, acumulação ilegal. ADM dá 10 dias para pedir exoneração, 5 dias para se defender, 5 dias para julgar. Processo administrativo disciplinar comum, ordinário, 60 dias. GIA1, 60. Suspenso por GIA1 de 30 dias. Quando for demitido, 10 dias para se defender, G1, 10 dias para julgar. Revisão processual. Após o processo, defesa por alguém com escolaridade maior, não precisa ser advogado, pedir reintegração
poder de polícia, dica, coercibilidade, coação, apreensão de mercadoria. Coercibilidade é uma coação, não necessariamente uma força física. Atividade negativa, dever de não fazer. Consentimento de polícia, tirar a carteira, mas vai continuar sendo fiscalizado. E recebe multa, sanção de polícia, nem sempre tem ciclo de polícia ou consentimento de polícia. Por exemplo, pode publicar um livro sem consultar polícia e Ministério Público. Mas se for conteúdo racista, você está sendo vigiado. Coercitiva, uso da força, poderes e deveres do administrador público. O ordenamento jurídico confere à administração pública prerrogativas, que são indispensáveis para atingir o fim específico da administração pública, que é a satisfação do interesse público. Essa prerrogativa são os poderes do administrador público, na qual a lei impõe limites, estabelecendo assim deveres e poderes. Deveres do administrador público. São deveres do administrador público de acordo com a doutrina. Poder-dever de agir. O poder administrativo conferido à administração para atingir o fim público representa um dever de agir e uma obrigação do administrador público de atuar em benefício da coletividade e seus indivíduos. E tal poder é irrenunciável e devem ser executados pelo titular e obrigatório. Dever de eficiência é a necessidade de tornar a atuação do administrador público mais célere, coordenado e eficiente, ou seja, é o dever de boa administração. Dever de probidade exige que a atuação do administrador público seja em consonância com os princípios da moralidade e honestidade administrativa, sob pena de serem aplicadas sanções administrativas, penais e política. Artigo 37, parágrafo 4 da CF. Dever de prestar contas. Constitui um dever inerente do administrador público a prestação de contas referente à gestão dos bens e interesses da coletividade. Poderes do administrador público. Os poderes constituem o instrumento que é utilizado pela administração pública para cumprir as suas finalidades. São os principais poderes administrativos. Poder vinculado é o poder que tem a administração pública para praticar certos atos em que é mínima ou inexistente sua liberdade de atuação. Poder discricionário é aquele em que a administração pública possui uma razoável liberdade de atuação, agindo de acordo com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Poder hierárquico caracteriza-se pela existência de grau de subordinação entre os diversos órgãos e agentes do executivo. A distribuição de funções de seus órgãos, que ordena e revê a atuação de seus agentes, estabelece a relação de subordinação de seu quadro de pessoal. Poder regulamentar é aquele conferido aos chefes dos poderes executivos, presidente, governadores e prefeitos, para expedir decretos e regulamentos. E decorre de competência diretamente constitucional, artigo 84 da CF. Poder disciplinar está diretamente relacionado com o poder hierárquico e a faculdade que a administração pública possui de punir as infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Poder de polícia é um instrumento que a administração utiliza para proteger e promover o interesse público. Possui como fundamento legal o artigo 78 do Código Tributário Nacional e também se apoia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Os atos praticados no exercício do poder de polícia podem ser preventivos, é ato normativo, abstrato que se destina a impedir danos ao interesse público, repressivo é aquele que visa cessar o dano ao interesse público, e finalizatório é ato material, concreto que se destinam a impedir o dano ao interesse público. Possui como fim a proteção à coletividade e objeto tudo que possa causar risco. Sua competência está diretamente relacionada à atividade típica do Estado, o poder de polícia, e só pode ser exercida pela administração pública direta ou autarquia. Conclusão. Podemos conceituar os poderes administrativos como prerrogativas estatais que devem ser utilizados para a consecução do interesse público e que podem ser classificados como deveres do administrador público, poder-dever de agir, dever de eficiência, dever de probidade, dever de prestar contas e poderes do administrador público, poder hierárquico e poder disciplinar, poder regulamentar e poder normativo, poder de polícia e poder discricionário e poder vinculado. Rodiernamente,
referem-se a verdadeiros deveres para a administração pública, já que são instrumentos utilizados para alcance de sua finalidade, que é o bem da coletividade. Serviços públicos, permissão, concessão, licitação, autorização, etc. Princípio da adequação. Serviço público prestado de forma adequada. Princípio da regularidade. Não pode trazer surpresa, internet cair, etc. Princípio da continuidade. Ele não pode parar. Princípio da eficiência. Economicidade prima uma administração pública, faz o máximo gastando o mínimo. Princípio da segurança. Não coloca a nossa vida em risco. Princípio da atualidade. O serviço público é prestado com os meios mais modernos possíveis. A administração não pode comprar disquete. O que de melhor administração pode pagar para prestar para a gente serviço público com cortesia, educação, bom dia, boa tarde no ônibus, e não é um serviço público servido com frescuras, mas pautado na dignidade da pessoa humana. Princípio da modicidade. Todos possam pagar pela tarifa ex telefonia. Princípio da generalidade. Serviço prestado a todos, mas com isonomia. Direito constitucional. Fontes. O escritas, leis e decretos, o não escritas. O costume, coletividade, a crença, usos constitucionais. Sua relevância é maior nos países desprovidos de Constituição escrita ou que a possuem em textos sumários. Conceito: conjunto de normas associadas à estrutura do Estado, direitos e deveres do cidadão. A Constituição estabelece as competências de cada um dos poderes, quais são os direitos do cidadão, nação e soberania nacional. O Estado se submete ao próprio direito que foi criado por ele. Classificação. Escritas. Dogmáticas. Assumem dogmas. Ex. Direito à liberdade. Não pode existir no direito brasileiro uma lei que se contrapõe à liberdade. Sistemática. Obra de um legislador racional. Histórica. Fruto da evolução histórica. Material. A Constituição não tem que estar necessariamente arrolada num documento escrito. Em regra, a Constituição material está contida na Constituição formal. Formal. A Constituição formal é o documento em que se arrolam as decisões tomadas pela sociedade, populares ou promulgadas, ou democráticas, traduzir a vontade soberana do povo. Outorgadas. O rei, princípio ou chefe de Estado, enfeixa em suas mãos poderes absolutos. Pactuada. É aquela que duas forças políticas rivais, a realeza absoluta debilitada de uma parte e a nobreza e a burguesia, em franco progresso. Rígidas, as que não podem ser modificadas da mesma maneira que as leis ordinárias. Flexíveis, são aquelas que não exigem nenhum requisito especial de reforma. Semirrígida. Constituição Imperial de 1824. Supremacia da Constituição. A Constituição em posição de comando, invalidando todas as leis e atos que lhe forem contrários. Poder constituinte, poder de criar um texto constitucional. Poder constituinte originário. Original e limitado. Poder constituinte derivado. É condicionado limitado. Também conhecido como poder instituído. O poder constituinte derivado reformador. Derivado revisional. Criado com a intenção de, 5 anos após a promulgação da Constituição de 1988, permitir alterações sobre temas que, durante esse prazo, se mostrassem conflitantes ou impraticáveis. O poder constituinte derivado decorrente. Estados-membros elaborarem suas constituições estaduais e dos municípios. Autonomia. Poder de autogoverno e auto-organização. Poder de eleger seus próprios governantes. Limites. Poder constituinte derivado reformador. Limites processuais. Processo legislativo mais rigoroso para aprovação de uma proposta. Limites circunstanciais. Emenda tem de ocorrer em períodos de tranquilidade. Limitações materiais. Temas que não podem ser abolidos. A Constituição não poderá ser emendada em estado de sítio. Não poderá abolir o voto direto, a separação entre os poderes, os direitos e garantias individuais. Distinção entre norma e princípio. A norma seria mais específica, o princípio mais abstrato. Direito e garantia. Direito é o que se protege o bem da vida,
Disposições declaratórias. A garantia é o mecanismo criado pela Constituição para defender o direito às securatórias. Direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos e compreendem as liberdades clássicas: liberdade, propriedade, vida, segurança. Direitos de segunda geração cobram do Estado uma prestação positiva. São os direitos econômicos, culturais e sociais. Direitos de terceira geração são direitos coletivos como ao meio ambiente, a qualidade de vida saudável, consumidor, da infância, paz, conservação do patrimônio histórico e cultural. Direitos de quarta geração surgem e se consolidam ao final do milênio. Direitos sociais. A União é uma pessoa jurídica. A República é que é soberana. Brasília não é a capital da União, e sim a capital da República. Município. Autonomia, com competência legislativa e tributária. Constituição Federal, serviços públicos, 21, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 8. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, segundo os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 3º, a remuneração do pessoal. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixarem seu âmbito, mediante emendas respectivas constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Título IV da Organização dos Poderes, capítulo I do Poder Legislativo, seção 1-X, da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária,
Princípios fundamentais da Constituição Federal. Brasil é uma república, é uma federação, indissolubilidade, secessão, Estado democrático de direito, mistura de democracia direta, plebiscito, referendo e indireta, representativa, semidireta, fundamentos da República. Soberania, supremacia, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, separação dos poderes, tripartição. Aristóteles, Montesquieu, Old, poder moderador, imperador, executivo, função típica, administrativa, função secundária, legislar e julgar, judiciário, função típica, julgar, função secundária, legislar e administrar, legislativo, função típica, legislar e fiscalizar, função secundária, julgar e administrar, um poder fiscaliza o outro, pesos e contraprovas, objetivo da República, garantir desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e diminuir diferenças sociais, acabar com a discriminação, princípio da independência. Lá fora somos independentes, dentro do país, soberano, direitos humanos, econômicos, princípio da não intervenção. Um país não mete o nariz em outro, autodeterminação dos povos. Cada povo é dono do próprio destino, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, contra terrorismo e racismo, asilo político, direito constitucional do trabalho, princípios constitucionais do trabalho, princípios e gloma jurídica, Constituição, quimo, sistema aberto de regras e princípios, valorização do trabalho paralelo, livre iniciativa, direito econômico, etc. Estou Agostinho, dignificação do ser humano, o indivíduo e a estrutura do Estado de Direito, não o econômico, e sim o humano. Trabalho digno permite ao trabalhador a inserção na sociedade capitalista. Condições de trabalho dignas, saúde, segurança, etc. Princípio de justiça social. Artigo 170. Ordem econômica da justiça social. Artigo 193. Primado do trabalho, bem-estar e justiça social. Desenvolvimento econômico tem que andar junto à valorização do trabalho. Justiça social obriga o Estado a uma vida digna. Princípio da democracia econômico-social. Direitos sociais trabalhistas não podem ser reduzidos. Redução ao retrocesso social. Função social da propriedade. Artigo 170-C. Consta nos princípios gerais da atividade econômica. Garantia dos direitos trabalhistas. Princípio da propriedade consolidada. Necessidade dos meios e fins empregados. O meio era mesmo necessário para aquele fim. Proporcionalidade. Stricto sensu. Pensamento, posicionamento quando há uma colisão entre princípios. Quando duas regras entram em conflito, deve-se afastar uma das regras e aplicar a regra que é válida para aquele caso concreto, ou uma vale e outra não. Ou não há conflito entre regras e uma vai prevalecer sobre outra. Princípios são diferentes quando há colisão entre princípios. Por exemplo, princípio da valorização do trabalho e da livre iniciativa não é tudo ou nada, como nas regras. Deve-se ponderar os princípios. Um princípio não deixa de valer sem afastar o outro princípio. Direitos essenciais e econômicos vivem em eterna colisão. Direito à intimidade X, livre iniciativa, revista íntima. Ponderação. Mínimo dignidade humana, princípio da igualdade e não discriminação. Artigo 5º. Igualdade, igual aos iguais, desigual aos desiguais, deturpado nos regimes socialistas, princípio da dignidade humana, artigo 1º. Fundamento da República e dos direitos humanos, garantia de dignidade humana. Alemanha, 1948, pós-guerra, princípios de direito coletivo. Princípios assecuratórios da existência do ser coletivo obreiro. Liberdade associativa e sindical. Todos podem se reunir pacificamente e sem armas. Em grupo. A lei não pode depender do Estado para a criação de sindicato, só pode haver o sindicato por município, EGSE, Sindicato dos Metalúrgicos. Mas pode haver um sindicato que cuida de mais de um município
um dia de trabalho obrigatório para pagar o sindicato, contribuição sindical. PECO. Manutenção da filiação, empresa só contrata com filiação e se desfiliar, perde o emprego, vedado. Ou o empregador não deixar o empregado se filiar. Todas essas práticas são antissindicais. Garantia a atuação do sindicato. Garantia provisória de emprego. Dirigente sindical não poderá ser dispensado sem justa causa desde a sua candidatura até um ano após. E deve ser por justa causa falta grave. CLT determina número máximo de 7 dirigentes e suplentes por sindicato, artigo 522. Portanto, mais de 7 não é garantida a estabilidade. Princípio de autonomia sindical. Sindicatos devem poder se autogerir sem a intervenção do Estado. Princípio da interveniência sindical na normalização coletiva. Necessidade da negociação coletiva, equivalência dos contratantes coletivos. Tudo que foi escrito atrás, garantia de estabilidade do dirigente do sindicato, Estado não interferir, etc. Princípio da lealdade e transparência na negociação coletiva serve para ambas as partes. Tanto o sindicato quanto o empregador devem ser transparentes. Não podem sonegar informações. Princípio das normas coletivas negociadas são normas jurídicas criadas pelas próprias partes e não meras cláusulas contratuais. Princípio da criatividade da negociação jurídica. Partes resolvem seu conflito. Culmina na criação de normas. Princípio da adequação setorial negociada. Possibilidades e limites da negociação coletiva. Deve ser uma verdadeira transação, não simplesmente abdicar direitos. Ambas as partes abdicam dos seus direitos para chegar num denominador comum, relações de emprego. Empregado tem que ser pessoa física. Surge depois da Revolução Industrial do SEC. 18 Mário Livre. Antes, escravos, servos, submissão pessoal. 3 fases do direito do trabalho. Legislações incipientes. 1802 到1848. 1902. Regula o trabalho infantil para 10. Dia. Sistematização e consolidação. 1848到1919. Manifesto Comunista e Revolução Francesa. Estado liberal. Superexploração. Institucionalização e constitucionalização do direito trabalhista. 1919到1970. Constitucionalização alemã. 1919. Criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. 1970. Hoje, crise e transição do direito do trabalho. Crise do petróleo de 1973, superinflação, aumento do desemprego, neoliberais, desregulamentação do mercado de trabalho. Brasil, até 1888. Escravocrata, 1888-1930. Leis esparsas, menor, mulher, 1930-1988, institucionalização trabalhista, 1976, CLT não incluía trabalhadores rurais, 70%. 1888, Constituição Federal, artigos 7 a 11, flexibilização, palavra nem boa nem ruim, e uma adaptação interna ou externa. Interna, organização de trabalho na empresa, local de trabalho, função, jornada, remuneração. Externa, contratação do trabalhador e rescisão do contrato de trabalho, EGS. Terceirização, estatal ou negociada. Estatal, pelo próprio Estado, negociada. Autônoma, pelo próprio sindicato. Flexibilização de proteção ou flexibilização de desregulamentação. Retirada da proteção do Estado, Lei 8.036. 1966. FGTS, flexibilidade. Artigo 7º da Constituição Federal. Salários irredutíveis, 8 gião, compensação. Lei 9.601, 98, 13. Turnos de 6 ininterruptas, podendo ser 8 por acordo até 1989. Mulher não podia trabalhar em trabalhos insalubres, horário noturno. Artigo 5º da Constituição Federal. Igualdade, 1998. Trabalho voluntário
1999. Meio período 25. Salário mínimo. Hora. Lei 9.601. 98. Banco de horas. Transporte. Assistência médica. Seguro. Previdência. Benefício. Súmulas OJs. Compensação de jornada. Periculosidade. Intervalos interjornada. 6. Min 1. Mas 2 de intervalo. Flexibilização BU4 DEN 3 e o 2, desregulamentação. 8. Liberdade sindical, acaba com trabalho infantil e discriminação no trabalho. Trabalho decente, direito ao trabalho, liberdade de escolha de trabalho, condições justas de remuneração, limitação da jornada de trabalho, direito de associação de trabalhadores, funções de saída e segurança, contra descontos e faltas